Olá, amigos. Hoje é dia 13 de outubro de 2019, agora entrando às 18 horas da tarde, e nós estamos aqui olhando para um outro calendário, que é o calendário judaico e o calendário bíblico, remindo o tempo, porque os dias são maus, indo buscar o Kairos, que é esse tempo do eterno, e trazer esse Kairos. Estamos trazendo esse Kairos e constrangendo esse Cronos aqui na Terra, porque os dias não são bons, numa remissão mesmo, né, como eu disse aqui, assim como temos denunciado já em outras oportunidades. Daniel já havia dito que nesses últimos dias o adversário se ocuparia em distorcer, mudar, profanar todo o conceito, toda a prioridade em torno do tempo e também da instrução, da lei, da Torá. Então nós estamos exatamente nessa prestação de serviço, em razão disso é que nós estamos aqui até falando a respeito dos interesses do Eterno em relação à terra e os seus habitantes, as nações e Israel também. Então nós estamos aqui, né, falando dessas coisas que interessam especialmente ao Eterno e que foram reveladas para nós desde o início da narrativa das Escrituras. Estão sendo reveladas, elucidadas para nós, estão sendo disponibilizadas para nós. Então nós estamos aqui fazendo essa conferência toda, profunda. Então, portanto, nós estamos hoje no dia 15º do 7º mês, que é o 7º mês judaico e bíblico, é o mês de Tishrei, um mês repleto de significado profético. Muitos cumprimentos já se deram nesse 7º mês de Tishrei. Muita coisa tem acontecido desde o início da humanidade nesse 7º mês. Estamos naquele desdobramento daquela maratona espiritual iniciada há mais de 40 dias atrás, quando se iniciou o 6º mês bíblico, o mês de Elu, né? Começamos ali o Teshuvá, que é aquele retorno, aquela conversão, aquela volta para o Eterno e os seus interesses. Então passamos ali pelo início de Yom Teruah, julgamento para Israel e para as nações. 10 dias depois, os Yamim Noraim, os 10 dias santos, tivemos Yom Kippur, que é a expiação, o perdão para aqueles dias de julgamento. E agora passamos mais 5 dias e estamos adentrando em Sukkot, que é tabernáculos, que é o apontamento para a chegada definitiva desse reino messiânico através da vinda do Mashiach para tabernacular entre nós. Então, são 7 convocações, além do Shabat, que também aponta para esse reino e para esse tempo messiânico. Temos as 7 convocações, as 4 primeiras já foram cumpridas pela primeira vinda do Mashiach, então restaram, portanto, as 3 últimas convocações que apontam, portanto, para a segunda vinda do Mashiach, vindo para tabernacular entre nós. Então, nós estamos na 7ª das 7 convocações, no 7º mês bíblico, e uma convocação que dura 7 dias, e o 7º dia, então, é o mais importante dos dias, porque aponta para essa revelação do Messias, vindo e comunicando o seu reino sobre os reinos da terra. Então, muita importância aqui nesse sentido, muita urgência, muita necessidade aqui que envolvem esse dia e essa observação de Sukkot. Nós estamos observando aqui alguns aspectos em torno da convocação, da observação de Sukkot. Eu gostaria de partilhar com vocês. Por exemplo, a fragilidade das tendas. Segundo a instrução bíblica, aquele que observa Sukkot, ele precisa construir a sua tenda, uma tenda simples, feita de galhos de árvores, folhas de árvores, ramos, e que ele possa ficar ali um período de 7 dias, para refletir sobre a sua dependência total do Eterno. Então essas tendas também remetem àquele período de peregrinação de 40 anos em que Israel passou no deserto, desde a sua saída da casa da servidão no Egito. Então, abre-se um parênteses aqui para a importância de deixarmos essa realidade espiritual, essa configuração espiritual de
de religiosidade, de idolatria, de pecado, de incredulidade, e adentrarmos nessa realidade de dependência total do Eterno, né? Que é mencionada pela peregrinação de 40 anos no deserto. Então, naquele período, Israel se organizou nas suas tendas ali, habitaram em tendas. Então, essas tendas têm muito significado para nós. Então, essas tendas apontam então para essas duas referências temporais, o período de dependência no deserto e também a chegada do reino messiânico, quando ele virá para tabernacular entre nós. A Sukkah, um outro valor ético de Sukkot, de tabernáculos para esses dias, é o fato de que a Sukkah ela se contrapõe totalmente à estrutura poderosa que nós podemos vir a construir. Independentemente da estrutura, do quão forte é essa estrutura que nós podemos construir ou ter construído ou vir a construir, essa estrutura ela se contrapõe a essa ética, a esse valor moral da Sukkah, da Sukkot, da tenda, do tabernáculo, da cabana. A cabana ela reflete sobre essa nossa dependência total do Eterno. Então, essa reflexão é sugerida para nós nesses dias, né? Interessante, o Salmo 27, um salmo de Davi, que é aquele que intencionou, por primeiro, construir uma casa, um templo, um tabernáculo, né? Para o Eterno. Então, o salmista Davi, no Salmo 27, nos sugere: uma coisa peço a Adonai e a buscarei, que eu possa morar na casa de Adonai todos os dias da minha vida. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, uma referência muito importante de Davi. Aliás, o Salmo 27, ele começou lá a ser lido lá no início do mês de Elul, o 6º mês. Então, já um apontamento para esse valor, para essa importância que tem o tabernáculo de Deus entre os homens, né? Depois, curiosamente também, nós vemos que o primeiro templo, o templo de Salomão, foi também dedicado nesse dia de Sukkah, nesse dia de Sukkot Tabernáculos. Tabernáculos havia sido instituído lá desde a saída, lá no Sinai, na lei, desde a saída do cativeiro do Egito, no início da peregrinação, o Eterno instituiu o Sukkot Tabernáculos. Então, decorridos aí os anos, Salomão constrói esse templo e dedica esse templo exatamente nos dias de tabernáculos, nos dias de Sukkot. Depois, nós vemos que o segundo templo, ali naquela reconstrução de Zorobabel, de Jessuá, de Esdras, nós vemos que o segundo templo também foi dedicado exatamente em Sukkot. 490 anos depois do primeiro templo, aqui novamente em torno do sétimo, né? Dessa compreensão do sétimo. Então, 490 anos depois, 70 vezes 7, nós vemos novamente essa dedicação do segundo templo agora, exatamente em Sukkot. Então, uma observação muito profética, importante. Esdras, naquele contexto, exatamente enquanto lançavam os fundamentos do templo, Esdras ele está recorrendo à Torá do Eterno, e ele observa que exatamente naqueles dias deveria-se realmente parar tudo para a observação de Sukkot. Então eles param a construção do templo, e aí vão se dedicar à observação de Sukkot, construindo as tendas, né? E depois voltam para dedicar o templo ao Eterno em Sukkot. Então, muito interessante esse cumprimento de Sukkot também no retorno do exílio babilônico. Depois, novamente, em torno do sétimo, do algarismo sétimo, nós vemos que o templo foi destruído pelo rei Tito no ano 70 anos depois de Cristo, né? 70 anos da era cristã, nós vemos essa destruição do templo também. Então, a pergunta que não quer calar é: quando será que o Eterno vai tabernacular entre nós e vai instituir novamente esse templo? Não necessariamente a construção do terceiro templo, mas a manifestação desse templo novamente, né? Dessa configuração espiritual do templo do Eterno entre os homens, né?
Então, quando vai se dar a chegada desse reino messiânico e essa tabernaculação desse reino e desse rei entre os homens, né? Então, tabernáculos aponta para a chegada desse reino messiânico vindo e se estabelecendo entre nós. Há um significado profético com base nas Escrituras. Só é interessante mencionar que essa aliança não diz respeito apenas a Israel, ela diz respeito também ao estrangeiro que peregrina com Israel também. Então ela é extensiva a nós. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, tem essa prescrição para nós de extensão de aliança para nós. Depois nós vemos a profecia se dando. Ezequiel 37, verso 26 e 28, nos diz: farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança perpétua. Estabelecer-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Porei o meu santuário, o meu tabernáculo, a minha sucá, no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E o meu tabernáculo estará com eles, entre eles para sempre. Então aqui uma profecia de Ezequiel a respeito dessa chegada desse tabernáculo. Amós 9:11 também menciona o tabernáculo. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Então essa é a razão de nós estarmos aqui, esse apontamento para essa restauração, essa reconstrução desse tabernáculo, dessa casa, dessa morada. Então nós estamos aqui em razão dessa restauração das raízes da nossa fé também, que são judaicas e não são romanas. Então nós estamos aqui nessa prestação de serviço importante. Então aqui essa reconstrução do tabernáculo caído de Davi. Davi é aquele, como eu acabei de dizer, aquele que intencionou pela primeira vez a construção desse tabernáculo, né? Que depois veio a ser dedicado por Salomão em Sucote, em tabernáculos. O profeta Zacarias também faz um apontamento muito importante a respeito do tabernáculo e da festa, da convocação de tabernáculos. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano, subirão a Jerusalém de ano em ano. Todas as nações subirão de ano em ano a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. E Yeshua passará então a ser rei. O Pai, Adonai, é o Rei dos Reis. Mas ele entregará o reino messiânico aqui na terra para o seu unigênito e primogênito agora, Yeshua. Então, todas as nações subirão a Jerusalém de ano em ano para adorar o Rei Yeshua, desde Jerusalém, desde Sião, para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, nós subiremos a Jerusalém de ano em ano para adorar o Rei e para celebrarmos a festa de tabernáculos, segundo a profecia de Zacarias, capítulo 14. Então, não é uma festa judaica, é uma festa para o estrangeiro, é uma festa para a nação, para o povo escolhido, para a propriedade peculiar do Eterno. Então, essa observação dessa convocação é para todos nós. Então, nós estamos aqui hoje observando, celebrando isso profeticamente, e apontando para o dia em que nós vamos observar isso fisicamente, realmente. Nós vamos observar e vamos celebrar essa convocação in loco lá com o próprio Yeshua, que vai se assentar e vai tomar o livro de Deuteronômio, vai fazer uma síntese dessa Torá, e através dessa síntese da Torá, através dessa Torá, ele vai reger as nações da terra e vai reinar sobre os reinos e sobre os reis da terra. E nós passaremos a reinar com ele como o seu sacerdócio real, né? Como uma nação de santos, como um povo que vai trabalhar ali com o Senhor, com o Rei dos Reis, e ajudá-lo nessa regência sobre as nações e sobre os reinos da terra. Então, ansiamos por esse dia, observamos esse dia aqui profeticamente, desejamos muito esse dia, queremos muito que você também participe de tudo isso. É um dia de intercessão, um dia profético, e que a gente possa realmente realizar tudo isso. Logo mais, numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre o 7º dia da 7ª convocação, que é onde se revela realmente o Mashiach, tá? Boa observação de Sukkot. Shalom a todos.